Fala pessoal, belezinha? Tudo tranquilinho? Olha só, hoje a gente vai começar a falar sobre introdução à zoologia, tá? Vamos começar a falar do reino Animalia, vamos começar a falar dos animais. Dos 5 reinos existentes, né? Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia, o reino Animalia é aquele que apresenta maior diversidade de espécies. Aproximadamente 8.700.000 espécies são catalogadas. E dentro desse reino, né, a quantidade de indivíduos por espécie é enorme. É maior do que qualquer outro reino, beleza? Então a gente vai falar do reino que apresenta maior diversidade de espécies e maior quantidade de indivíduos por espécie. Tranquilo? Aqui eu botei as características gerais do reino, porque depois a gente vai ver as características de cada filo, mas agora a gente vai ver as características do reino. Esses caras aqui, eles são eucariontes. O que são eucariontes? São aqueles caras que possuem eucélula. O eu significa verdadeiro, uma célula verdadeira. E o que é uma célula verdadeira? É uma célula que ela é dividida em membrana plasmática, citoplasma e um núcleo. E esse núcleo é envolto por uma membrana chamada membrana nuclear ou carioteca. Por isso que são eucariontes, por causa da carioteca. O eu, voltando a falar, significa verdadeiro. Então são aqueles caras que possuem células verdadeiras. Beleza? São seres multicelulares ou pluricelulares. O que é isso? São aqueles caras que possuem mais de uma célula. O que possuem apenas uma célula são unicelulares. Multicelulares ou pluricelulares possuem mais de uma célula, chegando até trilhões de células, como nós, humanos. São seres heterotróficos. O que são seres heterotróficos, André? São aqueles caras que precisam pegar o alimento pronto, ingerir um alimento já pronto. Eles não conseguem produzir o próprio alimento. Tranquilo? Quem produz o próprio alimento são autotróficos. Tranquilo? Então vamos lá. Eu botei aqui 9 filos. Por quê? Porque são os 9 que mais caem. São os que aparecem em prova. Aproximadamente existem 35 filos catalogados dentro do reino animal. Lembrando que filo, né, o conjunto de filos formam um reino. Então, aproximadamente 35 filos. Só que a gente não vai estudar esses 35 filos. A gente vai estudar esses 9 aqui, que são os que caem. Começando do porífera, que é o mais simples, são os animais mais simples que existem, até os cordatas, que são os animais mais complexos, somos nós. Belezinha? E vamos ver aqui o representante de cada filo. Por exemplo, filo porífera, representante, são as esponjas. As esponjas do mar, as esponjas de água doce, tranquilo? Filo quinidária, caravelas, águas-vivas, tranquilo? Plateomintos, plate vem de chato, mintos vem de vermes, vermes achatados, com corpo achatado. Quem? Tênia, planária, beleza? Nematoda, os nemateumintos, quem são? São vermes de corpo cilíndrico. Entre eles, ascas lumbricoides, Schistossoma manzoni, beleza? Os moluscos, filo molusca, são aqueles que possuem corpo mole. Quem? Lula, polvo, tranquilo? Mexilhão, ostra. Anelídeos são aqueles seres que possuem corpo segmentado em anéis, dividido em anéis. Exemplo máximo, a minhoca. Mas temos a sanguessuga, tranquilo? A nereida, tranquilo? Que é uma poliqueta. Artrópodos, filoartrópoda, né? Dentro do reino Animalia, que já existe grande quantidade de espécies e grande quantidade de indivíduos por espécie, o filoartrópoda é aquele que apresenta maior indivíduos, maior número de indivíduos, tranquilo? Ele é dividido em aproximadamente 5 classes: insecta, aracnídea, crustácea, diplópoda e quilópoda, tá? Exemplo, os insetos. Filoequinodermata são as estrelas do mar, os pepinos do mar, tranquilo? E por último, filocordata, somos nós, aqueles que possuem notocorda, uma estrutura que lá na frente, no desenvolvimento embrionário, e lá na frente, depois do desenvolvimento embrionário, vai dar origem à coluna vertebral.
beleza? Filo cordata. Tranquilinho? Então, desses filos aqui, a gente vai falar um por um depois, tá? Com suas características, como eu falei. Agora, a gente vai ver o seguinte. Como é que a gente vai dividir esses caras dentro dos filos? Né? Como é que a gente vai fazer essa segmentação, essa divisão dos caras, para não botar um filo errado? O que a gente faz? A gente tem que ter parâmetros. E o que a gente escolheu aqui? Tem vários parâmetros, mas eu botei aqui só 3. 3 não, 4. Eu botei de acordo com o seu folheto embrionário, ou seja, o que é um folheto embrionário? São aqueles tecidos primordiais, são aqueles tecidos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Durante a formação do embrião, esses tecidos aparecem. E esses tecidos vão dar origem aos tecidos que nós temos hoje. Tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido nervoso. Tranquilo? Então, uma das características que a gente faz, um dos parâmetros que a gente faz é a partir do folheto embrionário. Tranquilinho? Depois a gente vai ver, a partir de uma estrutura formada durante o desenvolvimento embrionário, chamada de blastóporo. Depois a gente vai ver, através da simetria, um parâmetro pela simetria do corpo, simetria corporal. E por último, as cavidades corporais, ou celoma. Tranquilinho? Então vamos lá, devagarzinho. De acordo com seus folhetos embrionários, os animais eles podem ser ablásticos, não ter folheto nenhum durante seu desenvolvimento. Eles podem ser diblásticos, tendo 2 folhetos, ou eles podem ser triblásticos, tendo 3 folhetos embrionários. Tá? De cara, os ablásticos são aqueles que não têm tecido, né, que não vão formar tecido. Quem são desses 9? Os poríferos. A partir dos poríferos, ou eles são diblásticos ou eles são triblásticos. Ablástico, só porífero. Beleza? Então tá. Quem tem 2 folhetos embrionários, os diblásticos, eles vão possuir lá no desenvolvimento o endoderma e o ectoderma. E os caras que são triblásticos, eles vão fazer o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. Então, quem tem 2 folhetos embrionários, ectoderma e endoderma, são diblásticos. Quem tem 3 folhetos embrionários, são triblásticos, ecto, endo e meso. E quem não tem folheto nenhum, são os ablásticos, os poríferos. Belezinha? Então, vamos lá. De acordo com a sua estrutura, né, embrionária, vai aparecer um orifício nessa parte chamada de gástrula, ou na etapa de gastrulação durante a segmentação embrionária, mórula, blástula, gástrula, neurula, até formar um embrião. Beleza? Este orifício aqui a gente vai chamar de blastóporo. Tranquilo? Só que tem uma diferença. Quando este blastóporo vai dar origem à boca, a gente chama esse cara de protostômios. Protostômios. O que são seres protostômios? São seres em que o blastóporo vai dar origem à boca. E os seres deuterostômios são aqueles que o blastóporo vai dar origem ao ânus. Beleza? Então, os seres mais complexos, o blastóporo vai dar origem ao ânus. Os seres mais simples, o blastóporo vai dar origem à boca. Tranquilo? Belezinha. Outro parâmetro que a gente faz de separação é através da simetria. Simetria corporal. Tá? O que é simetria? A gente vai e faz um plano de corte no indivíduo. Quando este plano de corte separa o cara em parte direita e parte esquerda, a gente diz que a simetria do cara é bilateral. Vamos ver eu aqui. Passo um plano de corte aqui. Este lado é igual a esse. Se passar um plano de corte aqui, a parte de baixo não é igual à parte de cima. Mas se eu passar um plano vertical, este lado é igual a esse. Então, eu tenho simetria bilateral. Quando você pega um cara e você corta ele em vários planos de corte e você obtém o mesmo, a mesma parte, iguais, as partes são iguais, você tem uma simetria radial. Pega uma anêmona, olha ela de cima e
corta ela em várias partes. Cortou aqui, esse lado é igual a esse. 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 Então, qualquer tipo de corte, vocês vão ter partes iguais. Tranquilo? Simetria radial. Belezinha? E quanto à cavidade corporal? O chamado celoma. O que é celoma, André? Celoma é aquela cavidade no corpo do ser, né, do corpo do animal, em que vão ficar depositados os órgãos, as vísceras. Então, quem tem celoma, a gente chama de celomado. Quem tem um celoma falso, a gente chama de pseudocelomado. Lembra de pseudônimo, falso nome. Pseudocelomados, falso celoma. E quem é acelomado, o A é negação, não tem celoma. Tranquilo? Nem todo cara que é triblástico vai ter celoma, mas todo celomado é triblástico. Vamos ver isso? Vamos lá. Vamos pegar aqui uma planária. Uma planária. A planária, ela tem um amarelo aqui, o tecido amarelo, que é o ectoderma. Ela tem um tecido azulzinho aqui dentro, que é o endoderma. E ela tem esse tecido todo aqui fora, envolvendo o endoderma, entre o ecto e o endo, ela tem um tecido chamado mesoderma. Então esse cara aqui é triblástico, mas ele não tem celoma. Por quê? A celoma é cavidade, e aqui não tem cavidade nenhuma. Aqui tu tem uma massa de célula, que a gente chama de meristema. Tranquilo? Você não vê cavidade aqui. O mesoderma está grudado no endoderma, sem ter espaço para cavidade. Esse cara é acelomado. Apesar de ter os 3 folhetos, ele é acelomado. O diblástico sempre vai ser acelomado. O diblástico sempre é acelomado. E o triblástico, ele pode ser acelomado, no caso dos plateumintos, ou ele pode ser pseudocelomado e celomado verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Quando o cara é pseudocelomado, ele tem o ectoderma, ele tem o endoderma e ele tem o mesoderma. E tem uma cavidade já aqui formada. Só que essa cavidade ainda está em contato com o endoderma. Não tem nada diferente separando o endoderma dessa cavidade. Ela está envolvendo o endoderma. Como ela está envolvendo o endoderma, está em contato com ele, o cara é um pseudocelomado. Ele é um celoma, só que não é um celoma verdadeiro. Tranquilinho? E os caras que são celomados? Os celomados, você tem um ectoderma, você tem um endoderma em azulzinho e você tem um mesoderma em volta, formando uma cavidade. Esta cavidade não tem contato nem com o ectoderma, nem contato com o endoderma. Aqui a cavidade aqui. Quando você tem esta cavidade, não tendo contato nem com o endo, nem com o ecto, você tem um cara celomado. Beleza? Então vamos lá. Aqui está em contato direto, não tem cavidade nenhuma. Apesar dele ser triblástico, ele não tem cavidade nenhuma. É uma massa de célula. O cara é acelomado. Quando o cara tem um celoma que está grudado no endoderma, tá vendo aqui? Grudadinho no endoderma. Mas tem uma cavidade, mas está grudado no endoderma, a gente tem um cara pseudocelomado, um celoma falso. E quando a gente tem a cavidade isolada do ectoderma e do endoderma, pode ver que a cavidade está aqui e não tem contato nem com o ecto nem com o endo. O cara é celomado. Belezinha? Introdução mesmo ao reino animal. Tranquilo? Introdução à zoologia. A partir da próxima aula, a gente vai ver cada filo separado, com suas características principais. Tranquilinho? Valeu, pessoal. Até a próxima.